Olá, pessoal. Então, dando continuidade à resenha do livro Fuja do Alzheimer Agora Mesmo, editora Viseu, autor Milton César Rodrigues Medeiros, neurologista, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia. Hoje eu vou fazer um resumo do capítulo 3 do livro, Como Perdemos a Memória e Demais Capacidades Cognitivas. Então, no livro eu discuto os mecanismos e as áreas estruturais relacionadas à memorização, a importância do lobo temporal, que é uma área importantíssima na memória, a importância da amígdala, que é uma parte pequenininha do lobo temporal e que tem uma relação com o armazenamento de fatos carregados de emoção. Isso é muito interessante porque quando acontece um fato que nos emociona, quando acontece um fato envolto por emoções, esses fatos geralmente eles ficam armazenados de uma forma mais consistente ali no lobo temporal e na amígdala, e a gente vai se lembrar com mais detalhes quando tentamos recrutar esses momentos. Então, aqueles fatos que aconteceram lá no nosso passado e que tiveram uma importância emocional para a gente, geralmente são fatos que nós recordamos com mais facilidade, com mais precisão, com mais riqueza de detalhes. Então eu explico nesse capítulo como isso acontece, por que inclusive no aprendizado, quando a gente aprende algo que tenha algo envolvido com a parte emocional, a gente armazena com mais facilidade. Então ali eu discorro sobre estrutura e sobre função cerebral relacionada à memória, em especial lobo temporal. E depois eu vou para a parte descritiva de como erros no hábito de vida, no dia a dia, acabam produzindo uma destruição neuronal. Então, acorda-se de manhã, vai lá, toma o café com açúcar, aumenta índice glicêmico, aumenta nível de insulina, faz com que a resistência da célula à insulina já fique aumentada. Então aí o fígado já pega essa glicose que não entra na insulina, transforma em gordura. Essa gordura ela vai se acumulando, né? A gordura branca que produz muita interleucina 6, uma interleucina pró-inflamatória que reduz o fator neurotrófico derivado do cérebro, consequentemente diminui a capacidade de regeneração cerebral e facilita a perda de neurônio. Aí o indivíduo vai lá e come um pão, farinha branca, alto índice glicêmico, que tem esse mesmo mecanismo ruim do açúcar, e além disso ainda tem o glúten, que destrói a flora intestinal, aumenta a permeabilidade intestinal, fazendo com que se absorva muitas substâncias ruins do intestino e, consequentemente, estimulando o sistema de defesa e mantendo, assim, uma inflamação crônica subclínica. Essa inflamação crônica também acaba fazendo ali a apoptose, matando o neurônio. Aí, para completar, o indivíduo ainda passa margarina no pão, gorduras trans, gorduras péssimas, saturadas, que também atrapalham a ação da microbiota intestinal, aumenta a permeabilidade intestinal, contribui para a inflamação crônica subclínica. Aí o indivíduo pega o caminho para o trabalho, já se estressa no trânsito, já vai produzindo um monte de cortisol, sobrecarregando a suprarrenal. Esse cortisol excessivo, ele tem uma ação paradoxal pró-inflamatória, né? Porque a princípio o cortisol é anti-inflamatório, mas quando produzido por períodos longos, ele acaba tendo uma ação pró-inflamatória, e também se produz adrenalina, noradrenalina, neurotransmissores que aumentam a pressão arterial, aumenta a frequência cardíaca. Então, já vai culminar com destruição neuronal. Aí, o indivíduo chega no trabalho, é mais estresse, mais sobrecarga, mais pressão, mais produção de cortisol e adrenalina, um trabalho intenso. Aí, na hora de almoçar, ele precisa almoçar rápido, porque ele precisa trabalhar mais, aí pode comer lá um lanche, um fast food, carregado de gorduras trans,
carregado de açúcar, carregado de sal. Isso faz com que o organismo vá se destruindo, né? O indivíduo vai passando por esses mesmos mecanismos de pico de glicose, pico de insulina, aumento de gordura abdominal, aumento de produção de interleucina pró-inflamatória, redução de fator neurotrófico derivado do cérebro, de serotonina, de dopamina, facilitando a morte de neurônios, além de alterar a parte emocional, porque quando ele se inflama, ele acaba reduzindo neurotransmissores importantes que mantêm o bom humor. Então, acaba havendo uma redução de serotonina, de dopamina, e o indivíduo vai ficando mais deprimido. Aí ele volta para o trabalho, tem uma tarde estressante, aí à tarde, às vezes, ele come aí um lanchinho cheio de açúcar novamente. É outra injeção excessiva de glicose e muita insulina que o pâncreas produz para compensar. E aí vai para o mesmo mecanismo de aumento de inflamação. Inflamação crônica subclínica, acúmulo de gordura abdominal. Para destruir ainda mais, ele toma um refrigerante, que além de ter esse excesso de açúcar, também tem muitas substâncias ali que são horríveis para o organismo. Ele vai acidificar o organismo, facilitando assim a proliferação de células neoplásicas. E não satisfeito com todos esses erros, ele ainda chega em casa cansado, ele vai para o sofá, ao invés de fazer uma atividade física, mas ele está cansado. Então, ao invés de fazer atividade física que teria uma ação protetora, ele então vai assistir um telejornal, um programa de notícias, que normalmente são notícias horríveis, que é a notícia que mais vende, é a notícia ruim, e o indivíduo assiste aquilo ali e vai ficando ainda mais estressado e produzindo mais cortisol. Aí chega a hora de dormir. Bom, ele teve um dia estressante, difícil, o sono já não é fácil, e aí ele fica mexendo no celular, tendo aquele estímulo luminoso que vai dificultar a produção e a liberação de melatonina. Aí o sono fica ruim, sono agitado. Esse sono mais curto, ele também predispõe à destruição celular neuronal. Por quê? Porque é justamente no sono profundo, no sono de ondas lentas, que a ativação do nosso sistema linfático. Esse sistema linfático é um sistema relacionado à eliminação de toxinas cerebrais, que só acontece no sono profundo. Quando você não tem o sono profundo, você não elimina essas toxinas e elas vão se acumulando no seu cérebro. E no outro dia já acorda irritado, indisposto, cansado porque o sono não foi reparador e começa a errar de novo ao longo do dia inteiro. Então, nesse capítulo do livro, eu consigo falar para vocês de forma bem detalhada como, ao longo de um dia, a gente pode certamente destruir um número muito grande de neurônios, como a gente pode destruir de forma significativa a função cerebral. E ainda pode ser pior, o indivíduo pode fumar, e aí ele inflama ainda mais o organismo, reduz a oxigenação celular, piora ainda mais a função cerebral. Então aqui eu dou uma ideia para vocês de como, errando ao longo de anos, a gente consegue construir a doença de Alzheimer. Então essa é a grande realidade atual. A gente sabe como os neurônios são destruídos, como a capacidade cerebral vai sendo deteriorada com os erros de estilo de vida. Se nós sabemos isso, nós sabemos também qual é o estilo de vida adequado para você fazer a proteção cerebral ao longo da vida, consequentemente reduzir a perda neuronal e assim diminuindo a chance de desenvolver a doença de Alzheimer. Esse é o objetivo do livro. O livro Fuja do Alzheimer agora mesmo. É um livro baseado em ciência profunda, em pesquisas de grande qualidade, que mostram exatamente o que fazer para a gente proteger o cérebro. Então, nesse capítulo, eu mostro para vocês justamente como a gente destrói o cérebro, como a gente erra e vai, assim, piorando a nossa capacidade cerebral, a nossa capacidade cognitiva, que a princípio
se manifesta com distúrbio de memória para as coisas recentes, mas com um erro seguido ao longo de anos. O que acontece é que outras capacidades cognitivas, outros domínios cognitivos, além da memória, vão sendo acometidos. Então é isso, gente. Então, isso é uma resenha, um resumo do capítulo 3 do livro Fuja do Alzheimer Agora Mesmo, editora Viseu, autor Milton César Rodrigues Medeiros, neurologista, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia. E eu espero que vocês adquiram o livro e que acompanhem essas resenhas. As resenhas são apenas um resumo dos capítulos. É claro que lendo o livro, vocês terão uma visão muito mais ampla, muito mais detalhada e muito mais aprofundada. Muito obrigado.